Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Ivonaldo e nessa videoaula de hoje a gente vai falar sobre gráficos de funções. Seja f uma função. O gráfico dessa função é o conjunto de todos os pontos x e y de um plano coordenado onde x pertence ao domínio de f e a imagem ao contradomínio. Então aqui a gente tem um exemplo. A função é 2x ao quadrado. Para construir o gráfico dessa função, a gente tem que atribuir valores para x, daí a gente encontra o valor de y, coloca esses pares ordenados, esses pontos no gráfico, tá certo? No plano cartesiano, melhor dizendo, e aí a gente chega ao gráfico da função. Tudo bem? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o porquê de quando x é menos 2, y ser 8. Então vamos lá. Vou utilizar aqui esse espaço para provar, para mostrar isso para vocês. Ó. A função é 2x ao quadrado. Quando x é igual a menos 2, então eu vou substituir aqui. Ó. Então eu vou ter 2 vezes menos 2 ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter 2 vezes menos 2 ao quadrado é igual a 4. Né? E 2 vezes 4 é igual a 8. Portanto, quando x, olha aqui, ó, aqui o eixo x, aqui o eixo y. Então, quando x é menos 2, y é quanto? Y é 8. Tá certo? E se a gente sair substituindo esses valores, ó, que nós temos aqui para x, a gente vai determinar esses pontos, né? Como foi mostrado aqui. Então, quando x é menos 1,5, y é igual a 4,5, tá certo? Que vai corresponder a esse ponto aqui. Quando x for menos 1, y vai ser 2. Quando x for menos 0,5, y vai corresponder a 0,5. Quando x for igual a 0, y vai ser 0. Quando x for 0,5, y vai ser 0,5. E assim sucessivamente. Né? Então, perceba, esse gráfico aqui é gráfico de uma função do segundo grau, né? Porque a gente tem aqui uma parábola. Então, depois que a gente encontra os valores, né, esses pares ordenados, é só sair unindo esses pontos, tá certo? Para chegar ao gráfico. Tudo bem? Isso quando for o gráfico de uma função do segundo grau. Se uma função for afim, então aqui nós temos o exemplo. Ó. Uma função afim por quê? Porque o expoente aqui de x ó, é igual a 1. Então, toda vez que o expoente é 1, é uma função de primeiro grau. E uma função de primeiro grau é também chamada de função afim. Aqui eu tenho, vamos utilizar aqui aquela outra imagem para a gente calcular aqui, ó, construir o gráfico dessa função. 5 menos x sobre 2. Né? Eu coloquei aqui 3 pontos, tá certo? 3 pontos, né? X e y. Mas, como é uma função afim, com 2 pontos só, já é possível a gente encontrar o gráfico de uma função. Tá certo? Porque, para a gente desenhar o gráfico em uma função afim, basta que a gente determine apenas 2 pontos. Tá certo? Então, vamos supor que x seja, por exemplo, 0. Quando x for 0, a função f de x igual a 5 menos x sobre 2 vai ser igual a quanto? Então, a gente vai substituir x por 0. Então, a gente vai obter 5 menos 0 dividido por 2. E 5 menos 0 é 5, dividido para 2 vai dar 2,5. Então, quando x for 0, y vai ser 2,5.
5. Se x, por exemplo, for igual a 1, então a gente vai ter 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1 é 4. 4 dividido para 2 é igual a 2. Então, quando x for 1, y vai ser 2. Logo, com esses dois pontos aqui, tá certo? Já é possível fazer o desenho, tá certo? Desenhar o gráfico. Porque, como eu falei anteriormente, com 2 pontos a gente já consegue desenhar o gráfico de uma função se ela for uma função afim. Tá certo? Então, como eu coloquei aqui 3 espaços, vamos colocar aqui menos 1. Então, quando x for menos 1, a gente vai obter. A função é 5, vai ser 5 menos 1 dividido por 2, né? Regrinha de sinais aqui, ó. Menos por menos vai ser mais, né? Então, a gente vai ter 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1 é 6, dividido para 2 é 3. Então, quando x for menos 1, y vai ser 3. Agora, é só pegar esses dois pontos aqui, tá certo? E desenhar o gráfico da função. Eu vou pegar aqui o ponto quando x for 1, ó, quando x for 1, y vai ser quanto? 2. Quando x for 1, y vai ser 2. Então, esse ponto aqui vai corresponder a esse daqui. Quando x for menos 1, y vai ser 3. Então, aqui, ó, menos 1, y vai ser 3. Tá certo? Quando x for menos 1, y vai ser 3. Portanto, esse é o ponto por onde a reta vai passar. Vou tentar desenhar aqui, tá certo? Vai ser a mão livre. E o resultado a gente vai entender como que seja uma reta, tudo bem? Então vamos lá. Então, essa reta, né, vai ser o gráfico da função 5 menos x sobre 2. Tudo bem? Até a próxima.